No vídeo de hoje nós vamos falar de um ataque que houve no Irã, tendo 5 mortos e 20 feridos contra um tribunal iraniano. Fica por aí, tá? Além dos ataques, né, que têm sido lançados do Iêmen, né, dos Houthis, contra o território de Israel. E na faixa de Gaza continua aqui, né, ataques na região de Khan Yunis, e tivemos um lançamento vindo da faixa de Gaza contra Israel no kibbutz Sufim, né, que fica nas proximidades do kibbutz Nirim e Niroz, né, onde tivemos aí uma grande parte da população vitimizada nos ataques do dia 7 de outubro. Também o norte de Israel tem tido aí muito conflito contra os pontos estratégicos ali do Hamas, principalmente depósito de munições e locais aí onde ainda se descobrem túneis e pontos de ligação com os terroristas do Hamas, né? E aqui temos imagens, mas é o primeiro que eu não vou rodar porque ela não está funcionando, não sei qual que é o problema, tem vídeos que não rodam aqui, né? Mas também não poderia rodar esse vídeo porque tem explosões aí, acontecem umas coisas que o YouTube não está gostando muito, né? Mas as imagens mostrariam um míssil interceptador israelense implantado para neutralizar os mísseis balísticos lançados pelo grupo terrorista Houthi, apoiados pelo Irã, que ficam ali no Iêmen visando Israel. Então Israel aqui desenvolveu um sistema para combater os mísseis que vêm do Iêmen. Por quê? Esses mísseis são lançados aí para a estratosfera, né? Então para um limite bem alto, depois ele cai no movimento balístico, né, em direção aqui a Israel. Então ele não vem navegando como se fosse um avião, como se fosse uma aeronave, tá? Ele é lançado para o espaço, depois ele desce. E nessa descida, por isso ele é chamado de balístico, ele atinge velocidades muito altas aí, né? Pode chegar, ele vai de Mach 2 até Mach 10, né? Ou seja, 10 vezes a velocidade do som. Israel desenvolveu aí um míssil interceptador específico para os mísseis que estão vindo dos Houthi, né? Que são um modelo só, então fica fácil deles desenvolverem um equipamento que venha a abater somente aquele modelo. E esses modelos aí são conhecidos já, né, porque são os modelos vindos do Irã, né, que foram armazenados e estão sendo ainda contrabandeados lá para o Iêmen, para os Houthis do Iêmen. E por falar em Irã, né, houve um atentado ali no Irã contra um tribunal iraniano, né? Pelo menos aí 5 pessoas morreram e mais 20 ficaram feridas num ataque a um tribunal aí no sudeste do Irã, no sábado, né? Segundo a mídia estatal iraniana. Então veja, as informações vêm da mídia estatal iraniana, então é bom tomar cuidado aí com a informação que chega, né? Autoridades do regime e de grupos dissidentes também trouxeram essa informação. Os números do total de vítimas podem variar aí entre 5 e 30, né? Entre as vítimas civis estavam uma mãe e seu bebê, né? Segundo aí a BBC da Pérsia, né? Explosões e tiros teriam sido ouvidos em um tribunal em Zahedan, na província de Sistão-Baluchistão, né? Al-Zereza Dairi, vice-comandante da polícia da província, afirmou que vários agressores entraram no tribunal disfarçados de civis visitantes, segundo a mídia estatal iraniana. Então os homens armados teriam invadido as câmaras dos juízes e matado alguns das pessoas ali do judiciário e da segurança, assim como vitimou também civis, né? E quem assume aí o ataque? O ataque então vai ser assumido pelo grupo sunita Jaish al-Adbud-Baluch, né, que divulgou o comunicado aí no Telegram, assumindo a responsabilidade pelo ataque. O grupo alertou os civis para evacuarem imediatamente a área de confrontos para a sua própria segurança. Pelo jeito não resolveu muito, né, porque morreram civis ali. Autoridades iranianas alegaram que 3 homens armados foram mortos, embora o número total de agressores seja aí desconhecido. Então esse é um grupo aí sunita, né, provavelmente um grupo terrorista dentro do Irã. Não sabemos se ligado ou não aí a forças opositoras ao regime do Irã, pode ser que sim, né? Mas já vemos aí que começa a desabar aí o sistema do Irã se começar a crescer o número de terroristas dentro do Irã, né?
Então esse é um problema também, né? Acaba que quando perdeu o controle, desaba essa ditadura e acaba virando como a Síria, o Líbano, o Iraque, um país completamente apodrecido e desgovernado, né? Me parece que esse pessoal só sabe levar as coisas para esse lado, né? Eles dizem, poxa, o Líbano e a Síria eram países lindos, né? Damasco era uma cidade maravilhosa, eles conseguiram destruir Damasco, conseguiram destruir a Síria e o Líbano, né? Que no século passado era considerado aí a Europa do Oriente Médio, né? Então, veja. Eles conseguem, né? Conseguem destruir. Onde coloca a mão é o dedinho podre, né? Onde eles colocam a mãozinha deles, apodrece tudo, né? Não dá para acreditar. Falar em apodrecer tudo, né? Esse vagabundo aqui, né? Esse cara é aquele que foi preso, né? Ele é um terrorista libanês pró-palestino que chegou ao Líbano na sexta-feira, agora, última sexta-feira, né? Após 40 anos de prisão, aonde? Na França, né? Por quê? Ele tem 74 anos agora, o nome dele é Georges Ibrahim Abdallah. Ele cumpria pena de prisão perpétua, ou seja, perpétua é para sempre, né? Mas a França resolveu soltar. Por causa dos assassinatos de 2 diplomatas, um diplomata americano, né, o tenente-coronel Charles Ray, e um diplomata israelense, Yaakov Berismantov, em Paris no ano de 1982, né? Esse aqui é o cara, né? E olha que ele é bem parecido com o Lula na época dele, hein? Será que, poxa, bem que o Lula podia estar nessa aí junto, né? E ficar uns 40 anos na cadeia. E aqui está ele hoje, aos 74 anos de idade, de volta aí, né? Ao Líbano, né? O Tribunal de Apelações de Paris decidiu na semana passada que Abdallah, que está preso na França desde 84, poderia ser liberado, né, ou libertado, sob condições de deixar o país, né, Paris no caso, e nunca mais retornar. Bom, com 74 anos não tem nem porquê, né, agora vai contar a história só. Mas valeu aí, 40 anos de cadeia já tá bom para ele tomar juízo ou vergonha na cara, se é que esse povo consegue fazer isso, né. E saindo aqui um pouco do Oriente Médio e indo lá para o Alto Oriente, né, civis tailandeses estão comparecendo em grande número para doar sangue a civis e também a soldados feridos no ataque ali em Camboja. Eles também querem construir grandes bancos de sangue para militares tailandeses, caso os combates se intensifiquem aí nos próximos dias. Não é o que nós gostaríamos, né? O sonho da gente é que isso aí não vá para frente. Olha, bastante gente aí, né? Tudo isso aí se organizando para fazer um banco de sangue, para fazer doação de sangue para os soldados e também para os civis que estão lá na linha de frente. Gostaríamos que isso acabasse o mais breve possível, né? Agora vamos ver, né? Tudo depende aí dos governos de fazerem um acordo de paz que está bem mais fácil do que os problemas aqui no Oriente Médio. E falando em desgraça, né, esse canal aqui, o Santiago Daily News, né, é um canal aqui em inglês, tá? Ele vai trazer a notícia aqui do Alexandre de Moraes, né? Esse canal, essa conta aqui do Santiago Daily News, né, em inglês, tá, pessoal? E traz uma informação aqui, né? Por que eu ressalto que é em inglês? Porque quando traz alguma coisa em português, fica restrito aí ao Brasil e países de língua portuguesa. Quando essa informação vem de inglês, ele espalha para todo mundo, né? Então, ele está dizendo aqui, ele está falando em relação à lei Magnitsky, né, e em busca de alternativas para driblar as sanções que serão impostas ao Alexandre de Moraes nos próximos dias. Moraes tem cogitado a possibilidade de transferir seus bens para Dubai, né, ele está na Itália nesse momento aí, negociando aí abrir conta em Dubai, que eu também não sei até quando ele consegue isso, bem como uma segunda cidadania para seus familiares na Itália, né? Provavelmente na Itália. É complicado, né? Mas, enfim. Nós não sabemos ainda se os Estados Unidos vão aplicar de fato a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes ou contra alguém mais. Depende muito da questão do Bolsonaro, né? Se o Bolsonaro sair livre dessa, se eles conseguirem cancelar, voltar atrás no processo do Bolsonaro, é capaz deles serem poupados da lei Magnitsky. Se não, ela vai chegar nele porque já é uma promessa e quando os Estados Unidos ameaçam, eles não costumam voltar atrás, tá? Numa ameaça desse porte, eles não costumam voltar atrás, ainda mais o Donald Trump, né? Vamos ver. Vamos aguardar para ver o que acontece. Mas até o presente momento,
não temos nada a respeito da lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes ou contra qualquer um membro do STF. E aqui o Dr. L.W. ele sempre traz alguma coisa assim que é mais engraçada, mais calo, né? Só que esse aqui tem um problema de fundo, tá? Como é possível que haja tantas crianças famintas aqui, entre aspas, né, em Gaza, ao lado de irmãos que são saudáveis, né, e acima do peso, inclusive? Não tem nada a ver com fome, e tudo a ver com doenças genéticas. E por quê? 40% dos casamentos em Gaza são entre primos ou entre parentes. E essa coisa de relação interparental, ela é um problema muito sério, né? A genética já sabe disso, e também foi um problema muito sério entre os judeus também, tá? Os judeus da Europa sofreram muito com isso. A comunidade tinha que continuar, as pessoas tinham que se casar, mas eles não queriam permitir a expansão, né, ali das famílias, então eles acabavam casando entre parentes, né? E aí ficavam ali primos, casamento entre primos, e isso aí geneticamente não combina, porque um primo, ele é da mesma forma como um parente direto, né? Ele é um parente, ele está na mesma linha ali de ligação pela genética, né? Então, por isso, esse European Journal of Medical Genetics lançou essa matéria aí, né, relatando que é bem provável que esses problemas aí sejam problemas de doença genética, né? Você ter aí um irmão que é extremamente fragilizado e o outro mais bem alimentado, gordinho e tal. Gordinho no sentido de ele está bem de saúde enquanto o outro está desnutrido, né? Então, tem mais a ver com doenças aí genéticas. Então, pessoal, um vídeo curto de hoje, mas eu passo sempre aqui para lembrar do meu canal, tá? Não deixe de dar uma passadinha aqui, escolher um vídeo para assistir, tá bom? Tem uma grande lista, porque eu produzo vídeo todos os dias aqui, 1, 2 ou até 3 vídeos todos os dias, tá? Então, conto demais com a sua colaboração. E aqui na parte de comunidade, eu quero agradecer aí a todos o que fazem parte aqui do meu canal, né? Como inscrito aqui no canal, e eu volto a dizer que eu respondo a todos aqui, né? Daqui a pouco, do final dessa gravação, eu vou voltar aqui para responder. Olha, concordo com o mapa no final, né? A Jordânia deveria ser o Estado palestino. Muitos anos de doutrinação ruim, lavagem cerebral, tal. Daqui a pouquinho eu vou responder a todo mundo no finalzinho desse vídeo. E aqui na parte de monetização, né, pessoal? Eu tenho aqui assinaturas, né? E eu tenho 4 pessoas que já assinaram aqui no canal, então eu agradeço demais você que assinou aqui no canal, tá bom? Valeu demais e continue aqui comigo que em breve nós vamos ter surpresa aí para os assinantes. Além do que agora aparece o nome de vocês aí nos créditos no final do vídeo. Então, se alguém for assinante, eu espero só que tenha um pouquinho de paciência, porque demora até aparecer para mim aqui que você se tornou assinante. Então, se você se tornou assinante ontem ou hoje, demora pelo menos 48 horas para aparecer para mim. E quando aparece para mim aqui, eu vou colocar o seu nome lá nos créditos no final do vídeo, tá bem? Então, valeu demais para você que está me seguindo, que você compartilha o vídeo, que está aqui comigo nessa dinâmica, tá bom? Valeu demais pela sua companhia e até o próximo vídeo.